Olá galera do Onda Tech, estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa videoaula anterior, as figuras de linguagem. A hipérbole é um exagero de expressão. Como diz o rei Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Ninguém pode ter 1 milhão de amigos, nem no Facebook. Temos também outro exemplo, eu chorei um rio de lágrimas. Como você pode chorar um rio de lágrimas? Então vá para o sertão que vai acabar com a seca. A segunda das figuras de linguagem, nós temos a elipse. Elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. A elipse pode se caracterizar pelo sujeito oculto. Quando eu digo, fomos ao cinema, mas não gostamos do filme, pela desinência verbal fomos, você descobre que o sujeito oculto é nós. Então, neste caso, nós temos a elipse do pronome nós. Outro exemplo de elipse, que deixa de ser elipse para se chamar de zeugma, é quando você tem a omissão de um termo já mencionado. Exemplo, eu adoro língua portuguesa, porém, meu aluno, matemática. Houve a omissão do verbo adorar antes da palavra matemática. Aí, nós temos um exemplo de zeugma. Vamos adiante. Silepse. Silepse, pelo nome, já dá uma certa dificuldade. Mas as dicas que eu vou dar aqui são bem claras e você tem a oportunidade de aprender a silepse de uma forma bem descontraída. A silepse, ela estabelece uma concordância com o que se entende. É uma concordância chamada ideológica. Nem é uma concordância verbal, nem é uma concordância nominal. É uma concordância que se faz com a ideia. Por isso, ideológica. Temos 3 tipos de silepse. A silepse de gênero caracteriza o masculino e o feminino. Como você pode descobrir? Através de um adjetivo, através de uma característica, você descobre que o que é masculino, o que é feminino e a silepse é de gênero. Por exemplo, Vossa Excelência é bondosa demais. Vossa Excelência aí é uma mulher. Vossa Excelência é bondoso demais. Vossa Excelência aí é o homem. E quando isso acontece, nós temos a silepse de gênero. A silepse de pessoa, quando há discordância entre o sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo, que surge na primeira pessoa do plural. Essa história aí é bem interessante. O grupo Traje a Rigor gravou uma música. Aí o povo, como se coloca um erro na música? Não é erro, é apenas uma figura de linguagem que se caracteriza em usar o sujeito no singular e o verbo no plural. Vamos à música. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos votar para presidente. Inútil. A gente somos inútil. A gente somos inútil. Aparentemente tá feio. Mas isso aí é uma figura de linguagem chamada de silepse. Silepse de pessoa. Ok? Vamos à última das silepses, que é a silepse de número. Quando há discordância entre o singular e o plural. A dica interessante aí é, toda vez o sujeito vai representar um grupo de pessoas ou alguma coisa no plural. O público, a população, o povo e o verbo vai estar no plural. Exemplo, o público chegou e começaram a festejar. Ora, a concordância normal seria o público chegou e começou a festejar. Quando a concordância do verbo começar, aqui começaram, ela foi para o plural e o sujeito no singular, aí nós temos a silepse de número. Ok, pessoal? Vamos a mais uma figura de linguagem. Hipérbato ou inversão. É a alteração da ordem direta dos termos na oração ou das orações. O hino nacional é um exemplo de hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Vamos transformar isso numa ordem direta em português, que é sujeito, verbo, complemento e adjunto. Aí você teria que cantar o hino nacional assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ah, tá ficando feio. Por quê? Porque as figuras de linguagem, elas são usadas no texto literário para deixá-los mais bonitos, né? Como vimos no vídeo anterior. Vamos para o paradoxo. Paradoxo, muita gente confunde com a antítese, mas eu vou deixar bem claro nesse vídeo que o paradoxo e as antíteses são coisas diferentes e bem fáceis de identificar. Nós temos aqui o paradoxo, corresponde às ideias contrárias, ideias e não palavras. Nós temos Camões e o seu poema Amor é Fogo, que vai transformar isso aí bem fácil para você entender. Então vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ora, é ferida que dói e não se sente? Ora, se é uma ferida e se dói, a gente deve sentir. Então nesse caso aí nós temos esse paradoxo. A ferida que dói e não se sente, um exemplo prático mesmo do paradoxo. Prosopopeia ou personificação. Tome cuidado. Lá no IFPE, eles podem colocar assinala a alternativa que corresponde a uma personificação ou a uma prosopopeia. Característica humana, seres inanimados. Como diz Joelma,
lá da banda Calypso, a música do compositor Beto Caju e Jairton Neves, a lua me traiu. A lua me traiu. Como é que a lua pode trair uma pessoa? Quem trai são as pessoas. Nesse caso, nós temos uma figura de linguagem chamada de prosopopeia. Outro exemplo, a floresta chora com desmatamento. A floresta chora, então aí nós temos uma característica de seres humanos a seres inanimados, caracterizando a prosopopeia. Vamos adiante. A sétima figura de linguagem, nós temos a símile ou comparação. Afasta-se da metáfora por ser atribuído um recurso comparativo, como tal, tal qual, tal, tanto quanto. Se tem um elemento comparativo, aí passa a ser símile e também comparação. Cuidado no IRPE, assinala a alternativa que tem uma símile ou que tem uma comparação, que é a mesma coisa. Quando eu digo no exemplo, você é como uma flor suave e cheirosa, eita frase gostosa, né? Você é como uma flor suave e cheirosa. Então essa palavra como está caracterizando aí a símile ou comparação. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida. Aí eu tenho também mais uma comparação ou símile. Vamos a mais uma figura. Eufemismo. Utilização de vocábulos mais leves e mais sutis para suavizar determinadas mensagens que precisam ser transmitidas. O eufemismo, ele vai dá uma força para você não transmitir, não provocar o desmaio de alguém. Já pensou, você chega na casa de uma pessoa e diz, ó, seu filho morreu. É claro que a mãe dessa pessoa vai ter um desmaio. Então o que é que você deve fazer? Ó, fulano partiu dessa para melhor. Aí eu tenho aqui um exemplo. Desta vez você não se deu bem nas provas. Ora, você não passou. Então é uma forma mais clara, mais suave de dizer. Já chego no final do ano e digo, você não conseguiu alcançar seu objetivo. É melhor, quer dizer, você foi reprovado, não é? Aí nós temos o eufemismo. A pobre mulher passou desta para melhor, ou seja, morreu. Vamos mais uma figura. Anáfora, repetição da mesma palavra ou expressão no início da frase ou de frases. Como tem um poema maravilhoso de Manuel Bandeira, ele diz assim, vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Que coisa linda, só a literatura faz isso. E as figuras de linguagem, como tem aí vi, nós temos uma anáfora, que é repetição inicial no início das frases, ok? Então vamos para a 10ª figura de linguagem. Aliteração é a repetição de consoantes ou de sílabas para dar destaque a um determinado som. Quando nós temos uma sucessão de consoantes, aí nós temos a aliteração. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então você tem aí os R's e também a letra F no segundo exemplo, que caracteriza a aliteração, ok? E a metáfora, cuidado, lá nós vimos a símile ou comparação que tem a palavra como. A metáfora é só você tirar a palavra como o elemento que caracteriza uma comparação. Quando eu digo, você é uma flor de menina, eu tenho uma metáfora. Lá eu disse, você é como uma flor de menina. Aí seria símile ou comparação. Tirou a palavra como, é uma metáfora. A Amazônia é o pulmão do mundo. Então aí também eu tenho mais uma metáfora, ok? E a metonímia? Eu vou explicar aqui 2 exemplos de metonímia. Você deve ir para os livros ou para a internet pesquisar os outros tipos. Eu só vou dar exemplo de 2. Vamos lá. Metonímia é troca de um nome por outro que tenha semelhança para facilitar o entendimento. Vou ler Jorge Amado. Vou no túmulo tirar para ler? Não. Quando eu digo vou ler Jorge Amado, eu vou ler a obra. Então aqui eu tenho o autor pela obra. Aí eu tenho um outro exemplo. Bebi 2 copos de leite. Eu bebi 2 copos ou eu bebi o leite que estava no copo? Então neste caso, você tem uma metonímia que é o continente pelo conteúdo. Ok? Vamos seguir para onomatopeia. Onomatopeia é reprodução de fonemas ou palavras que imitam som. Tem uma música bem famosa que diz assim, oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater, oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. É na voz de Elba Ramalho. Aí nós temos tum, 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 a onomatopeia. Mas você pode facilmente encontrar onomatopeias naqueles gibis que antigamente, né, tinha mais destaque, agora está mais na internet. Mas você tem plaf, pam, tum. Aquelas características são os sons imitados pela escrita que caracteriza a onomatopeia. Mais uma figura de linguagem, antítese. Consiste em construir um sentido através de palavras opostas. Veja que o paradoxo são as ideias, a antítese. Palavras opostas
e a metáfora, a comparação sem a palavra como. Então esse poema magnífico, Amor é Fogo de Camões, ele apresenta só na primeira estrofe 3 exemplos de figura de linguagem. Amor é fogo que arde sem se ver, metáfora. É ferida que dói e não se sente, paradoxo. É um contentamento descontente, palavra de sentido contrário. Aí nós temos a antítese. Veja bem a diferença. Contentamento descontente, palavra de sentido contrário, antítese. É ferida que dói e não se sente, paradoxo. Porque está dizendo que você não sente dor, como se a ferida está lá bem ativa e você desesperado, não é isso? Então vamos a mais uma figura. Pleonasmo. Quando fazemos uso de expressões redundantes com a finalidade de reforçar uma ideia. Cuidado, tem 2 tipos de pleonasmos, né? Tem um pleonasmo vicioso e tem um pleonasmo que é requinte, a coisa maravilhosa para você colocar no texto literário. O vicioso, saiu para dentro, ou entrou para dentro, saiu para fora. Isso aí são coisas que você usa como vício. Mas a figura de linguagem requintada, chovia uma triste chuva de resignação. Ora, se chovia só podia ser chuva. Mas isso é bonito no texto literário. E ri meu riso, comi com minha própria boca. Olha que pleonasmo. Agora isso, tudo que eu estou falando, para textos literários, ok? Número 16, a figura de linguagem polissíndeto. Lá atrás, nós vimos separação de sílaba, polissílaba, poli muitas sílabas. Síndeto é conjunção, poli muitas. Então, polissíndeto são muitas conjunções em uma única frase, em um só período. Exemplo, aí nós temos o polissíndeto, é a figura de linguagem que caracteriza-se pela repetição de um determinado conectivo entre palavras ou expressões, ou ainda entre orações sindéticas que constituem um período composto por coordenação. Exemplo, e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. Clarice Lispector, olha o i aí. Essa repetição do i chama-se polissíndeto. Falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, se espedaça e morre. Olavo Bilac. Aí esse i aí, essa sucessão de conjunções, é o que caracteriza o polissíndeto. E vamos a mais uma figura. A última das figuras de linguagem é a sinestesia. É uma manifestação associada à interação entre esferas distintas de sentidos convencionais. Ela pode se expressar no plano auditivo, olfativo, visual ou tátil, bem como no campo do paladar. Ou seja, representou os órgãos dos sentidos. Em palavras, nós temos a sinestesia. O brilho suave da seda. Então, suave é o visual e aí a seda é o tato, né? O doce rosa do seu vestido. O doce está associado ao paladar e o seu vestido à visão. Então aí nós temos características dos órgãos dos sentidos nas frases. Então isso nós temos uma sinestesia. Agora eu tenho que esclarecer uma coisa. Aqui tem apenas algumas figuras de linguagem. Existem outras, como a perífrase, a catacrese. Por exemplo, a perífrase é quando você descobre uma coisa pela característica dela. Nós temos a rainha dos baixinhos, Xuxa. Nós temos o rei de futebol, Pelé. A catacrese, quando você vai atribuir uma palavra, não existe uma palavra para aquilo. O que é que eu vou fazer? Você vai usar a catacrese. Dente de alho, pé da mesa, pé da barriga. Então tudo isso são catacreses. Por quê? Porque não existe um nome para aquilo e a gente acaba colocando. Eu espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e espero vocês para uma próxima videoaula, se Deus quiser.